Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jerusalém tinha lá o templo, famoso templo de Salomão, ainda existente na época de Jesus, foi um pouco destruído pela invasão dos romanos no ano 70, e esse templo concentrava a atenção de todos os habitantes do país, de todas as regiões de Israel. As pessoas vinham a Jerusalém para as celebrações principais, sobretudo para as grandes solenidades celebradas no templo. Conforme o costume dos israelitas, eram oferecidos sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais, cordeiros, bois, bezerros de modo geral. Então eram as ofertas que o povo trazia para oferecer ali no templo. Esses animais eram sacrificados ali conforme as normas, as determinações da lei mosaica. Com o passar dos anos, naturalmente o templo vai se tornando um foco de concentração, especialmente nas grandes festas, e multidões mesmo, vinham a Jerusalém para essas celebrações, especialmente algumas celebrações do ano. 5 ou 6 celebrações atraíam multidões. Conforme as leis mosaicas, o templo deveria ser respeitado pelo povo. Mas o interesse econômico fez com que essa norma, esse respeito pelo templo, fosse progressivamente sendo esquecido. Porque nós sabemos muito bem, as pessoas vinham de longe e nem sempre podiam trazer consigo os animais que iam oferecer no templo. Precisavam comprá-los ali em Jerusalém. As ruas próximas ao templo eram de um movimento muito grande de comércio desses animais, de ovelhas, bois, pombas e assim por diante. Com o passar do tempo, as pessoas, mediante alguma ajuda que davam aos sacerdotes do templo, foram adquirindo permissão de negociar esses animais dentro do recinto dos muros do templo. Não mais nas ruas laterais, e sim no próprio pátio do templo. E o templo com o passar dos anos, essa permissão foi se estendendo e o comércio começou a acontecer dentro do próprio templo. Aqui, o interesse financeiro fazia com que as pessoas procurassem os lugares mais vantajosos, onde havia mais procura daqueles produtos, e naturalmente sempre alguma gorjeta, alguma ajuda ali a um sacerdote, a um ajudante do templo, foi fazendo com que houvesse um relaxamento geral. Quando Jesus veio, nós o vemos no dia de hoje, visitando o templo de Jerusalém, já aquele respeito pelo lugar sagrado tinha sido completamente abandonado. Dentro do próprio templo eram negociadas pombas, ovelhas, bois, e também, naturalmente, as pessoas vindas de vários países traziam moedas de países diferentes. Então, logo também
os cambistas começaram a obter permissão para montar a sua banca de negócios de moedas dentro do próprio templo. Por isso nós vemos Jesus no dia de hoje, indo ao templo, e ele encontrando ali vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas. Foi quando Jesus, então, tomado por uma raiva muito grande pelo desrespeito do lugar sagrado, fez um chicote de cordas e avançou sobre aqueles negociantes, derrubando as mesas dos cambistas, expulsando de dentro do templo as ovelhas, os bois, e dizendo: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um lugar de comércio. Os líderes do templo perguntaram a Jesus: com que sinal mostras de que tens autoridade para fazer isso que estás fazendo, expulsando a todos de dentro do templo? Então Jesus vai dizer um desafio ao povo: destruir esse santuário e em 3 dias eu o levantarei de novo. Riram muito dele, criticaram, assim: foram 46 anos necessários para a construção desse templo. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? É que Jesus estava falando do seu corpo, do templo do seu corpo, conforme São João explica nessa passagem do seu Evangelho. E Jesus desafiou então a todos ali para destruir o templo. É claro, não destruir o templo material, mas destruir o seu templo, o templo do seu corpo, e ele haveria de reconstruí-lo em 3 dias pela ressurreição. A missa de hoje, então, apresentando-nos esse Evangelho, e sobretudo a primeira leitura, que é da carta primeira de São Paulo aos Coríntios, nos faz compreender aquilo que São Paulo pergunta logo no início dessa carta, no capítulo 3: acaso não sabeis que sois santuário de Deus, templo de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós? Desde o batismo, nós nos tornamos templos de Deus. O Espírito de Deus mora em nós. É isso que a missa de hoje está nos lembrando. E nós precisamos, então, voltar a ter essa consciência da presença de Deus em nós, em nosso coração, em nossas vidas. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Divino mora em vós? Por isso, a missa de hoje quer exatamente nos dar essa consciência da responsabilidade da presença de Deus em nós. Deus mora em nós. Deus habita desde o batismo em nossos corações. A missa de hoje quer exatamente que nós tomemos bastante consciência dessa presença de Deus em nós, em nossas vidas. Nós estamos celebrando um momento importante que a Igreja de Roma celebra no dia de hoje, que é a consagração do santuário de São João de Latrão. São João de Latrão é a catedral do Papa. Na Basílica de São Pedro é o templo do Papa como Papa. Mas existe em Roma um santuário que é o santuário, a Basílica de São João de Latrão, que é a catedral do Papa. E que é a igreja modelo para todas as igrejas do mundo. A igreja que lembra as igrejas do mundo inteiro.
consagradas para a glória de Deus. Então, celebrando hoje essa consagração da Basílica de São João de Latrão, Catedral do Papa, nós precisamos nos conscientizar que nós somos a Basílica de Deus, o templo de Deus. Deus habita em nós. E assim como qualquer um de nós gosta de ver a igreja bem bonita, bem iluminada, bem cuidada, é preciso que também nós tenhamos aquele esforço de manter nosso coração, nossa vida iluminada pelas boas obras, limpa de toda maldade, porque assim a missa de hoje está nos lembrando. Assim seja.